Meus queridos irmãos, se você sente que está cercado por problemas que parecem não ter solução, se tudo ao seu redor está travado, parado, sem saída, então fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos clamar juntos. Espírito Santo, visita minha casa e rompe o impossível da minha vida. E o que nenhum esforço humano conseguiu mudar, o poder de Deus vai transformar. Não importa o tamanho da luta, se o Espírito Santo entrar, o impossível vai cair por terra. Então se prepara, feche os seus olhos e respire fundo, porque algo sobrenatural vai começar a partir de agora. Oremos assim: Espírito Santo de Deus, estou aqui diante da sua maravilhosa presença, com o coração aberto, talvez cansado, talvez ferido, talvez confuso, mas ainda assim com esperança. Esperança de que algo mude, de que algo se mova, de que algo aconteça, porque eu creio que o Senhor é especialista em tornar possível aquilo que aos olhos humanos é impossível. Eu olho para algumas áreas da minha vida e só vejo bloqueios. Tudo parece travado, como se algo me impedisse de avançar, de crescer, de viver o novo. Às vezes é uma tristeza que não sei explicar, outras vezes é uma situação que não consigo resolver, e em tantos momentos é uma luta que se repete. E por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu deseje a mudança, eu sinto que há algo maior do que eu travando tudo. Por isso eu me volto a Ti, Espírito Santo, porque só o Teu poder pode romper essas correntes invisíveis. Só a Tua presença pode ir além do que meus olhos enxergam. Só o Senhor pode tocar no que está escondido, no que está amarrado, no que está preso lá dentro da minha alma. Eu clamo pelo Teu mover, pelo Teu romper. Não apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação profunda, completa e verdadeira. Rompe o impossível dentro de mim. Rompe as mentiras que eu aceitei como verdades. Rompe os medos que me impedem de dar passos maiores. Rompe os traumas que ainda gritam por dentro. Rompe os padrões repetitivos que me mantêm num ciclo de dor e frustração. Rompe tudo aquilo que me distancia do propósito que o Senhor tem para minha vida. E se for preciso começar tudo de novo, então recomeça comigo. Mas não me deixa preso no que não me leva a lugar nenhum. Amados irmãos, você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem sair de situações que pareciam impossíveis, enquanto outras ficam presas anos após anos no mesmo lugar? A diferença não está na força de vontade, muito menos na sorte, e menos ainda na ausência de problemas. A diferença está em uma única coisa que a maioria das pessoas não sabe como acessar. Continuando o clamor a seguir, vamos descobrir juntos os sinais espirituais que mostram quando Deus está prestes a romper o impossível na sua vida. E como você pode se posicionar para receber essa transformação completa que seu coração tanto deseja. Se você tem sentido que algo maior está travando seu avanço, que existe uma força invisível impedindo seu crescimento, então o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente a chave que você precisa para sair do ciclo de frustração e entrar numa nova dimensão de vida. Continue comigo até o final da oração, porque um dos sinais é o mais poderoso e pode estar acontecendo com você agora mesmo, e você nem sabe. Se você deseja que o Espírito Santo de Deus rompa o impossível na sua vida através desse clamor, já deixe nos comentários assim: eu recebo Espírito Santo. A sua declaração de fé, feita de forma escrita, ativa poderosamente no mundo espiritual. Agora, vamos orar assim: eu me rendo ao teu toque, Espírito Santo. Rompe o impossível nos meus relacionamentos, na minha casa, no meu trabalho, na minha mente, nas minhas emoções, na minha história. Onde ninguém mais conseguiu entrar, entra o Senhor. Onde já disseram que não tem mais solução, o Senhor mostra que sempre há uma saída.
Onde tudo parece perdido, sopra vida. Onde tudo está seco, sopra esperança. Eu não quero mais viver limitado. Eu não quero mais sobreviver enquanto poderia estar vivendo com plenitude. E eu sei que isso só é possível com o Senhor, porque é o teu poder que quebra cadeias. É a tua presença que desfaz o nó. É o teu amor que constrói o que o mundo tentou destruir. E é por isso que eu me entrego. Mesmo sem entender tudo, eu confio. Mesmo sem ver nada ainda, eu creio, porque eu sei que o Senhor está aqui. E onde o teu Espírito está, o impossível não tem força. Vem, Espírito Santo, e visita a minha casa agora. Passa em cada cômodo, passa em cada canto, passa por cada lembrança, por cada lágrima escondida, por cada oração feita em silêncio. E enquanto o Senhor passa, que o teu poder vá rompendo tudo o que precisa ser quebrado, que nenhuma corrente fique de pé diante da tua presença, que nenhuma barreira resista ao teu fogo, que nenhum medo sobreviva ao teu toque de paz. Meus irmãos, vou te contar agora um breve testemunho do nosso inscrito Bernardo de Minas Gerais. Observe o poder sobrenatural que aconteceu na vida dele. Bernardo estava sentado no quarto do hospital, segurando a mão da sua esposa em coma há 2 meses e meio. Os médicos já haviam dito que não havia mais esperança para sua amada. Ele olhou para ela e murmurou: Espírito Santo, visita minha casa e rompe o impossível da minha vida. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma enfermeira nova entrou no quarto. Ela nunca havia trabalhado naquele andar antes. Algo a levou até ali. Ao verificar os equipamentos, ela notou um detalhe que todos não tinham percebido. A dosagem de um medicamento estava errada há dias. A correção foi feita imediatamente. 3 dias depois, os dedos de Ana se moveram pela primeira vez. 1 semana depois, ela abriu os olhos. Em 15 dias, estava falando novamente. O médico chamou de milagre médico inexplicável. Mas Bernardo sabia a verdade. Quando o Espírito Santo visita nossa casa, ele usa até mesmo os detalhes mais simples para fazer o extraordinário acontecer. Uma enfermeira no lugar certo, na hora certa, com o olhar certo. Ela foi usada por Deus. O impossível se tornou possível porque alguém ousou clamar por uma visitação divina em meio ao desespero. Não é poderoso o poder de Deus, irmãos? Com o mesmo clamor ao Espírito Santo que o nosso irmão Bernardo fez, vamos clamar assim: Espírito Santo, eu me coloco aqui diante de ti como alguém que já tentou de tudo, mas agora escolhe descansar em ti, Senhor. Eu abro mão do controle e te convido para assumir a direção. Não quero mais depender da minha força, quero depender da tua graça. Quero ver o teu agir. Quero viver o teu romper. E mesmo que ainda leve um tempo, eu sei que algo já começou a acontecer. Porque toda vez que eu me abro para a tua presença, algo dentro de mim já começa a mudar. Rompe, Espírito Santo, o impossível da minha vida. Não apenas o que está ao meu redor, mas principalmente o que está aqui dentro. Rompe os pensamentos negativos, as crenças limitantes, os sentimentos que não vêm de ti. Rompe com o passado que ainda me prende, com as vozes que tentam me parar, com as dores que eu insisto em carregar. Me liberta do que me amarra e me leva para um lugar novo, um lugar onde eu possa respirar, viver, florescer em ti. Eu te recebo agora, Espírito Santo, com o coração quebrantado, mas cheio de fé. Porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me vê e sei que o teu romper é real. Então fica comigo, transforma minha vida e faz do meu impossível o testemunho do teu poder. Se em algum momento você sentiu que era a sua alma que estava orando, então deixa seu like agora como uma forma simbólica de gratidão a Deus. Isso também ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas que precisam dessa palavra. Voltemos a orar assim: Espírito Santo, entra na minha casa agora. Eu abro as portas para ti, com o coração sincero e a alma sedenta. Não quero apenas te conhecer de ouvir falar.
Eu quero te sentir aqui, presente, real, morando comigo. Esta casa, esse espaço onde vivo, respira o que carrego por dentro. E por isso eu te peço, vem com tua presença e transforma tudo. Não quero mais viver em um ambiente pesado, marcado por silêncio sem paz, por palavras duras, por frieza ou tensão. Eu quero que minha casa seja um lugar de luz, de consolo, de fé, de recomeço. Um lar onde o Senhor seja o centro, onde a tua presença seja mais forte do que qualquer outra atmosfera, onde até mesmo quem entrar sinta algo diferente e perceba que aqui habita o teu Espírito. Visita cada canto, Espírito Santo. Passa pela sala onde tantas conversas aconteceram, onde tantas lágrimas foram escondidas. Passa pela cozinha, onde tantas vezes o alimento foi pouco, mas a fé sustentou. Passa pelos quartos, onde o cansaço se deitou e os sonhos às vezes perderam a cor. Passa pelos banheiros, onde talvez choros abafados foram derramados. Passa até pelos cantos esquecidos, pelos lugares onde o pó se acumula, porque cada detalhe desta casa importa, e eu quero tudo sob o teu cuidado. E não apenas os espaços físicos, mas entra nas histórias que foram vividas aqui. Nos conflitos, nas dores guardadas, nos silêncios que machucam. Entra na rotina, nos hábitos que precisam ser mudados, nas conversas que precisam de mais graça. Entra nas decisões que precisam ser tomadas, nos relacionamentos que precisam ser restaurados, nas feridas que precisam ser curadas. Meu irmão e minha irmã, você sabe aquela sensação de que está sempre batendo na mesma porta, mas ela nunca se abre? Aquela situação que você já tentou resolver de todas as formas possíveis, mas parece que existe uma força invisível impedindo que as coisas fluam na sua vida? Eu quero te dizer algo que pode parecer simples, mas que tem um poder transformador. Você não precisa carregar isso sozinho. Não precisa mais se esforçar até o limite tentando forçar portas que não se abrem. Existe um convite que você pode fazer hoje mesmo, bem aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Um convite que pode mudar tudo. Porque quando o Espírito Santo é convidado para habitar o seu lar, para se mover na sua vida, algo sobrenatural acontece. O que era impossível para você se torna possível para ele. E eu quero te mostrar como fazer esse convite de uma forma que realmente funciona. Continue firme e forte até o final da oração, porque o que você vai descobrir no clamor a seguir pode ser exatamente a chave que você estava procurando para ver o impossível se tornar real na sua vida. Então vamos clamar assim: Espírito Santo, toma o controle de tudo. Que a tua presença traga ordem onde havia confusão. Que a tua voz seja mais alta do que os ruídos da preocupação. Que a tua paz seja o chão por onde caminhamos todos os dias. Que o teu sopro tire a poeira da desesperança e renove a atmosfera com vida. Se havia opressão, que seja agora dissipado. Se havia desânimo, que seja trocado por fé. Se havia ausência de amor, que o teu amor venha preencher os espaços vazios. Entra como quem conhece o lugar, como quem é da casa, porque a verdade é que essa casa só faz sentido quando o Senhor habita nela. E eu não quero mais viver de visitas rápidas tua. Eu quero morar contigo. Quero que o teu Espírito permaneça aqui todos os dias, em todos os momentos, em tudo que vivemos. Espírito Santo, entra e muda os ambientes, muda o jeito como nos tratamos aqui dentro, muda a energia que circula pelas conversas, muda os pensamentos que pairam no ar, muda os sentimentos que tomam conta de nós. Tira o peso e traz leveza, tira a frieza e aquece com teu amor. Tira a pressa e nos ensina a viver com mais presença, uns com os outros e contigo. Eu entrego esta casa em tuas mãos.
Cada chave, cada cômodo, cada história que se passou aqui. E eu te convido não só para visitar, mas para ficar, para fazer morada, para ser o centro, para ser a voz mais ouvida, para ser a presença mais sentida, porque onde o Senhor está, a paz, a cura, a recomeço, a salvação, a vida. E é disso que essa casa precisa, é disso que a minha alma precisa. Espírito Santo, entra na minha casa, mas entra também na minha vida. Porque eu sei que quando o Senhor muda o interior, tudo ao redor começa a se transformar. Que esta casa seja a extensão do que o Senhor está fazendo aqui dentro de mim. Que cada gesto, cada palavra, cada escolha reflita a tua presença. Que até mesmo as visitas sintam algo diferente ao cruzar essa porta, porque aqui vive alguém que decidiu entregar tudo a ti. Se antes este lugar era marcado por dor, que agora seja lembrado por milagres. Se antes havia divisão, que agora seja conhecido por união. Se antes havia lutas constantes, que agora haja testemunhos de vitória. Que esta casa seja teu altar, que este lar seja luz, que a tua presença permaneça. Porque mais do que bens, mais do que conforto, mais do que conquistas, eu só quero o Senhor aqui. E com o Senhor aqui, eu sei, tudo o que parecia impossível vai começar a mudar. Se essa oração está mexendo com o seu coração, me conta aqui nos comentários. Você deseja que o Espírito Santo entre na sua casa também? Compartilha comigo. Quero orar junto com você. Espírito Santo, eu te peço, toca os corações que vivem nesta casa. Tu conheces cada um pelo nome, sabes o que cada um sente, mesmo quando ninguém mais vê. Tu conheces os silêncios carregados, os sorrisos forçados, os abraços que escondem distância, os olhares que evitam encarar a dor. Tu sabes o que passa no mais íntimo de cada alma que mora aqui e por isso te clamo, toca, Espírito Santo, toca com teu amor que não exige nada, mas transforma tudo. Toca com tua presença que entra sem fazer barulho, mas muda completamente o ambiente. Se alguém aqui está com medo, envolve com coragem. O medo tem paralisado tantos passos, tantas decisões, tantos sonhos engavetados. Medo de não dar certo, medo de ser rejeitado, medo de perder, medo de sofrer de novo. Mas onde o Senhor toca, o medo perde a força. Então toca aquele coração que se encolheu, que se fechou, que parou de tentar, e sopra coragem nova, ânimo novo, força que vem do alto. Se há cansaço, e eu sei que há, toca com teu renovo. Às vezes não é só o corpo cansado, mas é a alma pesada. É o cansaço de repetir as mesmas coisas todos os dias sem ver mudança. Cansaço de tentar manter tudo de pé, quando por dentro tudo está desabando. Cansaço de não ser ouvido, de ser cobrado, de ser forte demais por tempo demais. Espírito Santo, toca com tua leveza, toca com teu descanso, toca com teu alívio que não julga, mas acolhe. Se há conflitos nesta casa, e eles existem, toca com reconciliação. Vai até o lugar onde as palavras machucaram, onde o orgulho cresceu, onde o silêncio virou muro. Vai até os corações que se afastaram mesmo morando sob o mesmo teto. Vai até as feridas que ainda sangram por coisas não resolvidas. Espírito Santo, toca com perdão. Amolece o que está duro. Derruba o que separa. Reacende o que um dia foi carinho, respeito, cuidado. Faz o que ninguém mais conseguiu fazer. Une de novo o que parecia perdido. Irmãos, você já parou para pensar que talvez o que você mais precisa não seja de uma mudança nas suas circunstâncias, mas de uma mudança no seu coração? Que talvez a cura que você busca não esteja em um lugar distante, mas bem aqui, dentro da sua própria casa. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial, o toque do Espírito Santo. Não é sobre religião complicada ou fórmulas difíceis. É sobre um amor que conhece cada ferida sua,
cada decepção que você carrega, cada sonho que foi quebrado. É sobre uma presença que não julga, não pressiona, mas que simplesmente toca. Sabe por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós tentamos consertar nossa vida de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. E quando Ele toca um coração ferido, quando Ele entra naquele lugar que você escondeu até de si mesmo, algo sobrenatural acontece. Se você está aqui hoje, pode ser que seu coração esteja precisando desse toque. Pode ser que você esteja cansado de tentar ser forte, ou talvez até se sinta distante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão e minha irmã. Continue aguentando firme até o final da oração, porque a partir de agora, o que você vai descobrir pode ser exatamente o que seu coração estava esperando ouvir. Então vamos orar assim. Toca, Espírito Santo, aquele coração ferido que carrega mágoas profundas, dores antigas, decepções que o tempo não apagou. Toca com tua cura, porque só o teu amor pode entrar nesse lugar escondido. Só a tua presença pode sarar sem ferir ainda mais. Toca com paciência, com carinho, com verdade. Vai tirando aos poucos tudo o que foi acumulado, tudo o que virou peso. Vai trocando dor por consolo, lembrança amarga por esperança, raiva por paz. E toca também aquele coração que se afastou de ti. Aquele que já não ora mais, que já não acredita, que se sente sozinho mesmo cercado de gente. Toca aquele que até parece forte, mas por dentro está seco. Aquele que parou de te buscar, que parou de confiar, que foi esfriando aos poucos. Toca, Espírito Santo, com teu chamado suave. Lembra essa alma que ainda é amada, que ainda tem lugar à mesa, que ainda há tempo de recomeçar. Desperta a fé adormecida, reacende a chama e traz de volta para perto de ti com doçura e graça. Toca as crianças desta casa, os jovens, os adultos, os mais velhos. Toca os pais, os filhos, os irmãos. Cada um tem sua dor, sua luta, seu desafio. Mas quando o Senhor toca, tudo pode ser diferente. Então passa por esta casa como vento leve, como perfume doce, como fogo que aquece sem queimar. Vai entrando nos cômodos, mas acima de tudo, vai entrando nos corações. Muda os pensamentos. Muda a forma de sentir. Muda a forma de falar, de reagir, de conviver. Espírito Santo, essa casa precisa do teu toque mais do que de qualquer outra coisa. Precisa da tua presença mais do que de conforto. Precisa do teu amor mais do que de qualquer conquista. Porque se os corações forem tocados por ti, o impossível vai começar a cair por terra. E o que parecia morto vai florescer de novo. E o que estava dividido vai se unir. E o que era frio vai se tornar lar. Fica conosco, Espírito Santo. Fica em cada passo, cada conversa, cada escolha. Fica e molda tudo com tua presença. Que os corações que vivem aqui jamais sejam os mesmos depois do teu toque. Porque quando o Senhor toca, não é só mudança, é transformação. Não é só emoção, é renascimento. Não é só alívio, é cura verdadeira. Por isso eu oro, clamo e espero. Toca os corações desta casa e faz o teu milagre acontecer de dentro para fora. Se você realmente quer que o Espírito Santo toque os corações dos que habitam a sua casa, comenta aqui embaixo: toca, Espírito Santo. E se essa oração está falando com você de verdade lá no fundo, deixa seu like. Isso ajuda outras pessoas a sentirem o mesmo toque que você está sentindo. Voltemos a clamar forte assim: Espírito Santo, hoje eu me abro diante de ti com aquilo que nem sei como explicar. Porque existem feridas dentro de mim que nem palavras alcançam. Existem dores que foram se acumulando ao longo dos anos e que, mesmo sem querer, eu aprendi a esconder. Feridas silenciosas, profundas, antigas, marcas que talvez ninguém saiba que eu carrego.
Mas o Senhor sabe. Tu me conheces por inteiro, até os lugares que eu mesmo evito visitar. Por isso, hoje eu não quero esconder mais nada. Eu te peço, entra onde ninguém mais entra. Toca o que ninguém mais toca. Cura o que só o teu amor pode alcançar. Há coisas em mim que doem sem motivo aparente. Às vezes um cheiro, uma lembrança, uma palavra já são suficientes para abrir de novo a ferida. Eu tento seguir em frente, tento agir como se estivesse tudo bem, mas por dentro algo ainda sangra. É como se eu estivesse sempre tentando me proteger, como se uma parte de mim vivesse alerta, com medo de sentir tudo de novo. Espírito Santo, cura esse medo, cura esse lugar da minha alma onde a dor ainda é presente. Traz o teu toque que não julga, mas acolhe. Traz o teu olhar que não acusa, mas compreende, porque só o Senhor entende as feridas que foram causadas sem ninguém perceber. Vai até as memórias que ainda doem. Aqueles dias difíceis que eu evito lembrar, aquelas palavras que marcaram como faca, aquelas situações que mudaram algo em mim. Espírito Santo, leva a tua luz até esses lugares escuros da minha história. E onde antes só havia dor, planta cura. Onde só havia vazio, planta consolo. Onde só havia mágoa, planta paz. Eu te entrego tudo isso. Eu não quero carregar mais esse peso. Eu não quero fingir que está tudo bem, enquanto dentro de mim tudo está despedaçado. Cura também os traumas que moldaram quem eu sou. Talvez eu tenha aprendido a me calar quando queria gritar. Talvez eu tenha crescido ouvindo que não era suficiente. Talvez eu tenha sido rejeitado, ignorado, ferido. E isso deixou marcas que ainda me seguem. Espírito Santo, toca nesses traços que ficaram em mim. Rompe as mentiras que eu passei a acreditar. Apaga as palavras que me diminuíram. Restaura aquilo que foi quebrado dentro de mim. Ensina-me a enxergar quem eu sou de verdade aos teus olhos, e não com base na dor que eu vivi. E se existem sentimentos que me aprisionam, mágoa, ressentimento, raiva, vergonha, culpa, eu te entrego todos agora. Eu não quero mais me alimentar dessas coisas. Eu não quero mais ser governado por emoções que me afastam da paz. Espírito Santo, troca essa carga por leveza. Ensina meu coração a perdoar, até quando o outro não reconhece o erro. Ensina minha alma a descansar, mesmo sem todas as respostas. Toca meu interior com tua mansidão e traz equilíbrio onde há desequilíbrio, ternura onde há dureza, confiança onde há medo. Meus irmãos, agora deixa eu te perguntar, você já teve aquela sensação de estar cansado de si mesmo? De olhar no espelho e pensar, eu deveria ter superado isso há muito tempo? De sentir que todo mundo ao seu redor parece estar avançando, enquanto você continua travado no mesmo lugar? Se você está sentindo isso, eu quero te dizer algo que pode trazer muito alívio ao seu coração. Você não está atrasado. Você não está fazendo algo errado na sua vida. E você definitivamente não está sozinho nessa jornada. Existem muitas pessoas que se sentem desse jeito. Existe uma diferença entre forçar uma cura e permitir que ela aconteça, entre tentar se consertar sozinho e se entregar a um processo que é muito maior do que você. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Tudo bem não ter todas as respostas, tudo bem ainda estar no processo, tudo bem não ser perfeito, até porque ninguém é perfeito, apenas Deus é perfeito. Quando você para de brigar consigo mesmo e começa a confiar que existe alguém cuidando do seu coração com uma paciência infinita, algo muito bonito começa a acontecer na sua vida. Continua comigo porque o que vou compartilhar com você até o final do vídeo vai com certeza mudar completamente a forma como você enxerga suas feridas e o seu tempo de cura. Aguente firme. Deus quer falar de forma completa com você hoje. Agora vamos clamar assim: Espírito Santo, eu confesso que às vezes me sinto cansado de mim mesmo.
porque eu queria já ter superado certas coisas, queria já ter deixado o passado para trás, mas eu reconheço que existem processos que só o Senhor pode conduzir. Então, mesmo no meu cansaço, eu te convido. Fica aqui comigo. Vai curando pouco a pouco cada parte da minha alma. Vai reconstruindo minha identidade. Vai restaurando o brilho do meu olhar. Vai devolvendo ao meu coração a capacidade de sonhar sem medo, de amar sem reservas, de viver com liberdade. Espírito Santo, eu sei que o Senhor não tem pressa, mas também sei que o Senhor não ignora a minha dor. E mesmo que a ferida pareça grande demais, profunda demais, antiga demais, eu creio que ela não é impossível para ti. O teu toque transforma, o teu amor reconstrói, a tua presença regenera. E eu não preciso entender tudo, eu só preciso me entregar. Me rendo ao teu cuidado. Me rendo ao teu consolo, me rendo ao teu processo de cura. Fica comigo, mesmo nos dias em que eu ainda sentir dor, mesmo quando as lágrimas voltarem sem aviso, mesmo quando o medo quiser me dominar, porque eu sei que a tua cura é constante, sei que a tua graça é paciente, sei que o Senhor me ama mesmo com as minhas cicatrizes. Então toca em mim, Espírito Santo, toca com ternura, toca com poder, toca com amor que não desiste, vai sarando, vai restaurando, vai refazendo. Eu confio que quando essa ferida estiver curada, eu não serei mais o mesmo. Serei alguém que aprendeu que até as maiores dores podem virar testemunhos. Quando o Senhor é quem cura, se essa oração está trazendo um alívio na sua alma, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, cura minha alma. Sua entrega pode ser o primeiro passo para uma nova história. Eu estou aqui orando com você. Espírito Santo, eu continuo aqui, mais uma vez de coração aberto para ti, porque preciso de ti. Preciso que o Senhor me escute, mas mais do que isso, preciso que o Senhor me veja, que veja onde estou parado, estagnado, travado, que veja onde tenho batido e nada se abre, que veja os caminhos que eu tentei seguir, mas que se fecharam na minha frente. Eu olho ao redor e vejo portas trancadas, oportunidades negadas, caminhos bloqueados. E por mais que eu lute, por mais que eu espere, ainda não consegui fazer com que nada se mova. Mas o Senhor é o Deus que abre portas onde nem porta existia. É o Deus que não se limita ao que é visível, e por isso eu oro, clamo e me entrego a ti agora. Espírito Santo, abre as portas que estão fechadas na minha vida. Abre com tua autoridade. Abre com teu poder. Abre com tua graça. Porque quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Quando o Senhor age, nada pode impedir. Eu sei que o tempo parece estar passando depressa. Às vezes, eu olho para mim e penso que já era para certas coisas terem acontecido. Já era para eu estar vivendo um tempo diferente. Já era para algumas promessas terem se cumprido. Mas aqui estou eu parado, esperando, tentando entender. E mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Escolho te entregar as chaves das portas que eu não consigo abrir. Porque se eu forçar com as minhas mãos, posso arrombar o que o Senhor ainda está preparando. Mas se for o teu toque, tudo se abre no tempo certo. Meu irmão e minha irmã querida, você já teve aquela sensação de estar vivendo uma vida que não é realmente sua? Como se estivesse preso em uma rotina que não faz mais sentido, em relacionamentos que não fluem ou em situações que parecem não ter mais saída? Eu quero te contar uma coisa. Você não está condenado a viver assim para sempre. Existe uma força maior que conhece exatamente onde estão as portas certas para você. Algumas que você nem imagina que existem. Sabe o que é mais incrível nisso? Às vezes nós ficamos batendo na mesma porta por anos e anos, forçando, insistindo, nos desgastando, quando na verdade existe uma porta ao lado que está esperando apenas para ser vista. Uma oportunidade, um encontro, uma chance que pode mudar tudo. A diferença entre quem vive frustrado e quem vive com propósito muitas vezes não está no esforço, mas em saber qual porta bater.
e tem alguém que tem as chaves de todas elas. Se você está se sentindo travado, se sente que sua vida precisa de uma direção nova, ou se simplesmente quer que as coisas fluam melhor, continua comigo. Porque o que você vai descobrir a partir de agora será exatamente a chave que você estava procurando para o que realmente importa na sua vida. Oremos assim: Espírito Santo de Deus, abre as portas no meu trabalho. Se estou desempregado, mostra onde bater. Se estou cansado do que faço, abre caminhos novos. Se estou travado numa profissão que já não faz mais sentido, aponta direções. Se tenho sonhos guardados, dá início ao que precisa começar. Não quero viver apenas para pagar contas e sobreviver. Quero viver com propósito, com sentido, com alegria no que faço. Abre portas também nos meus relacionamentos. Se há alguém que precisa voltar para minha vida, traz de volta com reconciliação. Se há alguém que precisa se afastar, que seja com paz e entendimento. Se há alguém que ainda não chegou, mas foi preparado por ti, abre esse encontro no tempo certo. Eu sei que há conexões que mudam histórias, e eu creio que o Senhor pode alinhar cada detalhe no momento exato. Abre portas de restauração, Espírito Santo. Restaura o que foi perdido, restaura o que foi quebrado, restaura o que o tempo levou. Talvez nem tudo volte como era antes, mas que volte transformado, curado, redimido. Às vezes, o que eu mais preciso não é de algo novo, é que o que já existe seja renovado, ressuscitado, refeito com a tua presença. Abre portas no meu interior também. Portas que eu mesmo tranquei por medo, por dor, por traumas. Portas de fé que foram se fechando por decepções. Portas de coragem que se perderam no caminho. Portas de esperança que ficaram esquecidas. Vai destrancando o que ficou preso dentro de mim. Vai removendo os bloqueios que me impedem de avançar. Vai tirando os cadeados da alma, aqueles que me impedem de sonhar, de tentar de novo, de acreditar. Abre caminhos, Espírito Santo, onde só existem paredes. Cria saídas onde tudo parece apertado demais. Dá direção quando tudo parece confuso. Vai à frente, abrindo as portas invisíveis, aquelas que só o Senhor pode ver. E se o Senhor disser que é hora de esperar mais um pouco, que eu não me revolte, mas que eu confie, porque eu sei que nenhuma porta aberta por ti é em vão. E nenhuma espera é sem propósito. Sopra uma nova chance, onde já parece não haver mais. Traz à tona uma oportunidade onde já disseram que não tem mais jeito. Levanta o que estava esquecido. Ilumina o que estava escondido. Mostra caminhos que estavam diante de mim e eu não conseguia enxergar. Que nada que o Senhor preparou para mim fique para trás por medo, por dúvida ou por falta de fé. Espírito Santo, visita a minha casa. Passa pelas portas físicas, sim, mas passa, acima de tudo, pelas portas espirituais, emocionais, familiares, profissionais. Que o teu poder rompa o impossível. Que aquilo que ficou travado por anos comece a se mover. Que aquilo que era motivo de dor se transforme em motivo de testemunho. Eu creio que há portas se abrindo enquanto oro. E mesmo que eu ainda não veja, eu escolho caminhar como quem confia no Deus que faz o impossível acontecer. Se você também está esperando por uma porta aberta na sua vida, comenta aqui abaixo: Espírito Santo, abre as portas para mim. Seu comentário é um ato de fé, e quem crê já está a um passo do milagre. Estou orando junto com você. Espírito Santo, o que foi perdido em minha vida, em minha casa e naqueles que amo, coloco agora em tuas mãos. Eu sei que o tempo passou, que muitas coisas ficaram pelo caminho, e que às vezes meu coração parece desacreditar que possa haver um novo começo. Mas é nesse lugar, justamente onde o fim parece definitivo, que eu te clamo: restaura. Restaura o que o tempo levou, o que a dor apagou, o que as escolhas erradas quebraram.
o que a vida esmagou. Tu conheces cada detalhe da minha história, até aqueles que nem eu mesmo consigo explicar. Tu vês o que está por trás do meu sorriso cansado, das minhas palavras contidas, do silêncio pesado que às vezes domina minha casa. Espírito Santo, eu te peço, passa por cada cômodo, por cada coração, e sopra vida nova sobre tudo aquilo que se desfez. Se algum relacionamento importante se desgastou, se o amor esfriou, se a confiança se perdeu, se as palavras machucaram mais do que curaram, entra com teu bálsamo, Espírito Santo. Vai além daquilo que consigo consertar com minhas próprias forças. Tu sabes como alcançar lugares que nem sei por onde começar. Então, vai, Espírito de Deus, onde só tu podes ir. Vai naquele coração que se afastou, naquela amizade que foi quebrada, naquele laço de família que se partiu. Restaura. Se os meus sonhos se perderam, se deixei de acreditar, se o cansaço me fez parar, sopra a esperança sobre mim. Reacende dentro de mim o que um dia brilhou. A tua presença pode reacender até o que parecia apagado para sempre. Eu me entrego à tua vontade, mas também te peço, se for da tua direção, devolve o que perdi, refaz o que foi quebrado, restaura o que já não sei como reconstruir. Às vezes, o que se perdeu não está fora, mas dentro. O ânimo, a alegria de viver, a disposição de seguir adiante, tudo isso, por vezes, escapa pelas frestas das frustrações e das dores. Espírito Santo, visita o interior da minha alma. Traz de volta a leveza que já não sinto há tanto tempo. Traz de volta a vontade de sorrir sem peso, de acordar com paz, de caminhar com esperança. Se a fé foi abalada, se a confiança em ti ficou fragilizada pelos tantos nãos que ouvi, me ajuda a confiar de novo. Me ensina a esperar, mesmo sem ver. Me mostra que há beleza em cada recomeço, mesmo quando os escombros do passado ainda são visíveis. Espírito Santo, restaura também minha intimidade contigo. Se me afastei, se esfriei, se perdi o desejo de te buscar. Reaquece meu coração. Faz com que eu volte a me alegrar na tua presença. Tudo o que um dia foi bom, justo e puro, mas que se perdeu na correria da vida, eu coloco agora diante de ti. E te peço, refaz, renova, ressuscita. Tu tens poder para transformar as cinzas em alegria, a dor em aprendizado, o fim em um novo começo. Eu não quero viver preso ao que foi, mas quero confiar que o que virá contigo será ainda melhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, você já parou para pensar que talvez sua história não tenha terminado ainda? Que aquilo que você considera perdido para sempre pode estar apenas esperando o momento certo para ser restaurado de uma forma ainda mais bonita? Eu sei que às vezes olhamos para a nossa vida e vemos apenas os pedaços quebrados, a família que se desfez, os sonhos que não deram certo, os relacionamentos que terminaram mal, a saúde que foi abalada, e chegamos a pensar que algumas coisas simplesmente não têm mais jeito. Mas eu quero te contar algo que pode trazer uma esperança nova ao seu coração. Existe uma força que se especializa em pegar os pedaços da nossa vida e transformá-los em algo muito mais belo do que era antes. Como um artista que pega cacos de vidro e cria um mosaico mais bonito do que o vaso original. Não estou falando de uma mágica instantânea, mas de algo muito mais profundo. Um processo de restauração que começa de dentro para fora, que toca primeiro o coração e depois se espalha por toda a sua realidade. Se você está sentindo que sua vida precisa de um novo sopro, que sua casa precisa de uma nova atmosfera, ou que sua história precisa de um novo capítulo, continua aqui comigo. Porque o que vamos clamar a seguir pode a transformação de tudo que seu coração deseja. Oremos assim: Espírito Santo, sopra restauração sobre minha história.
Toca os corações dentro da minha casa, cura o que está ferido, junta o que está espalhado, fortalece o que está frágil. Visita este lar com teu toque de restauração, que o que parecia acabado receba um novo sopro de vida, que o que foi perdido encontre um novo caminho para florescer, e que eu tenha forças para caminhar contigo nessa jornada de reconstrução. Mesmo que leve tempo, mesmo que ainda haja lágrimas, eu escolho te confiar o processo, porque sei que tudo que está nas tuas mãos pode ser refeito com amor, graça e propósito. Então, Espírito Santo, visita minha casa, meu coração, minha história, restaura o que foi perdido, e que quando eu olhar para trás, possa ver não o que perdi, mas tudo o que tu restauraste. Se você sente que precisa que o Espírito Santo restaure áreas da sua vida, comente aqui abaixo. Compartilhe o que você deseja ver restaurado e deixe seu like como um sinal de gratidão. Sua interação é muito importante e, através dela, podemos orar uns pelos outros. Que a restauração comece hoje. Espírito Santo, eu clamo agora pela tua presença em cada canto da minha casa. Em cada palavra que foi mal interpretada, em cada olhar que carregou mágoa, em cada silêncio pesado que gerou distância, entra, Espírito Santo, com a tua mansidão e desfaz o nó que o orgulho criou. Às vezes, não sei nem por onde recomeçar. As palavras já não fluem com leveza. Os dias parecem carregados de tensão, mas eu creio que a tua paz é maior do que qualquer conflito. Vem com tua luz sobre os lugares escuros da convivência, aquilo que está escondido debaixo dos tapetes emocionais, aquilo que não foi dito, mas ficou implícito e ferindo em silêncio. Eu te entrego. Espírito de Deus, visita os corações que se afastaram um do outro por palavras duras ou atitudes impensadas. Entra nas nossas rotinas e muda o que precisa ser mudado. Ensina-nos a escutar mais e julgar menos, a compreender mais e reagir menos, a perdoar com mais rapidez e amar com mais intenção. Quando os ânimos se exaltam, que tua presença nos lembre do que realmente importa. Quando o cansaço quiser falar mais alto do que o carinho, que a tua voz nos guie com paciência. Quando não soubermos como resolver os desentendimentos, que o teu espírito de sabedoria nos conduza por caminhos que aproximam, não que afastam. Eu sei que nenhuma guerra interior ou familiar é maior do que a paz que vem de ti. Tu tens o poder de transformar gritos em abraços, mágoas em diálogos, afastamentos em reconciliação. Irmãos, você já chegou em casa e sentiu que o ambiente estava pesado, mesmo sem ninguém ter falado nada, aquela tensão no ar que você não consegue explicar, mas que faz você querer sair correndo ou se trancar no quarto. Eu quero te dizer algo que pode mudar completamente a atmosfera da sua casa. Você não precisa viver assim. Não precisa aceitar que brigas constantes, silêncios que machucam e relacionamentos frios sejam o normal da sua família. Sabe o que é mais reconfortante? Existe uma paz que é maior do que qualquer conflito, mais forte do que qualquer mágoa, mais profunda do que qualquer ferida. Uma paz que não depende de todo mundo estar de acordo, mas que consegue tocar os corações mesmo quando eles estão mais endurecidos. E o mais bonito é que essa paz não começa com os outros mudando primeiro. Ela começa com você. Quando você aprende a respirar essa paz e a levá-la para onde você for, algo sobrenatural acontece ao seu redor. Se você está cansado de viver em guerra, seja com sua família, com seus pensamentos, no seu trabalho, ou até mesmo consigo mesmo, continua comigo. Porque no clamor a seguir, vamos falar com o Espírito Santo de uma forma um pouco diferente, ou seja, de uma forma mais íntima. Vamos clamar a Ele assim: Espírito da paz, sopra agora sobre os lares marcados por brigas constantes, sobre casais que já não sabem como se comunicar, sobre pais e filhos que vivem como estranhos, sobre irmãos que se distanciaram.
Que a tua presença seja tão real que nenhum coração consiga resistir ao toque da tua paz. Onde houver raiva, que tua calma prevaleça. Onde houver desconfiança, que tua verdade desfaça os muros. Onde houver medo de recomeçar, que tua força seja o impulso necessário. Visita também as guerras internas, aquelas que ninguém vê, os pensamentos agitados, os sentimentos confusos, as dores do passado que ainda latejam. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para agir dentro de mim, para silenciar o caos das emoções e me ensinar a viver com mais leveza. Às vezes, a maior guerra está dentro da alma, e é nela que eu mais preciso da tua intervenção. Tira de mim o peso da culpa, da comparação, do ressentimento. Ensina-me a respirar a tua paz e a distribuir essa paz por onde eu for. Se há disputas por atenção, por razão, por controle, desfaz tudo isso com teu amor. Porque onde o teu espírito habita, o ego perde força e o amor ganha espaço. Traz harmonia, onde a convivência virou competição. Traz humildade, onde o orgulho fechou as portas. Traz diálogo, onde o silêncio machuca. Eu te convido a reinar nesta casa, não só como visita, mas como o dono de tudo. Que cada decisão, cada conversa, cada gesto sejam guiados pela paz que só vem de ti. E quando parecer impossível alcançar essa paz, quando tudo estiver à beira do colapso, quando o desânimo bater a porta, lembra-nos que o teu poder é maior, que tu podes fazer novas todas as coisas, que não há guerra que resista por muito tempo à presença de um Deus que sopra reconciliação, cura e esperança. Eu te entrego agora cada cômodo, cada relação, cada detalhe que compõe minha história. Vem, Espírito Santo, e transforma este ambiente num refúgio de amor e paz verdadeira. Se seu desejo do seu coração também é viver em paz, eu te convido a comentar aqui abaixo. Escreva com fé o seu pedido ou declare: Espírito Santo, traz paz onde há guerra. Seu comentário é uma forma de declarar a sua entrega a Deus. Espírito Santo, com o coração aberto e humilde, eu venho a ti agora. Me aproximo com minhas limitações, com minhas lutas, com os apertos que tenho vivido na minha vida financeira. O peso que carrego no peito, às vezes, não é só por causa do dinheiro que falta, mas pela insegurança que isso causa, pelas noites em que o sono não vem, pela preocupação que insiste em me lembrar das contas, dos boletos, das necessidades que não param de chegar. Tu conheces o quanto tenho tentado, o quanto me esforço, o quanto me preocupo em não deixar faltar o básico para minha casa, para minha família, para mim mesmo. Mas há momentos em que me sinto perdido, sem saber para onde ir, como sair dessa instabilidade. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, entra nessa área da minha vida, toca minhas finanças, meu trabalho, minhas oportunidades, meu entendimento, visita os meus recursos e transforma a escassez em provisão, desordem em organização, angústia em paz. Eu sei que o dinheiro em si não é o fim, mas sei também que ele é parte da vida e que pode ser bênção ou peso, dependendo da forma como é conduzido. E eu não quero viver mais sobrecarregado por causa dele. Me ensina a lidar com o que tenho hoje, mesmo que pareça pouco. Me ajuda a ser fiel nas pequenas decisões, a cortar os excessos, a entender a diferença entre necessidade e impulso. Me mostra o valor da simplicidade, da organização, da prudência. Eu preciso da tua direção para não continuar girando em círculos, cometendo os mesmos erros. Deixa eu te perguntar, meu irmão e minha irmã, você já teve aquela sensação de estar correndo atrás do dinheiro, mas ele sempre parece escapar por entre os dedos? De trabalhar muito, se esforçar bastante, mas no final do mês ainda se sentir apertado, preocupado, sem saber como as contas vão fechar? Eu quero te contar algo que pode trazer muito alívio.
Talvez o problema não seja a quantidade de dinheiro que você ganha, mas a forma como você está encarando essa área da sua vida. Às vezes, a gente fica tão focado em resolver tudo sozinho que esquece que existe uma sabedoria maior que pode nos orientar. Sabe o que é mais interessante? Algumas pessoas com salários menores vivem com mais tranquilidade do que outras que ganham muito mais. A diferença não está apenas no valor, mas na paz que elas têm para tomar decisões, na clareza para ver oportunidades, na sabedoria para administrar o que tem. E se eu te disser que existe uma forma de você ter essa mesma tranquilidade, de trabalhar com mais propósito, de ver oportunidades onde antes só havia problemas, de ter uma vida financeira que não seja fonte de ansiedade, mas de gratidão? A seguir, vamos pedir orientação ao Espírito Santo para que ele possa mudar completamente a forma como você enxerga e administra sua vida financeira. Começamos assim. Espírito Santo, sei que muitas vezes eu busquei respostas fora de ti. Tentei resolver as coisas com minha força, com pressa, com desespero. Mas hoje eu me rendo. Eu te entrego minha vida financeira, tudo o que ganho, o que gasto, o que sonho conquistar, o que ainda nem sei como alcançar, eu entrego em tuas mãos. Porque eu creio que tu podes abrir portas onde não há nenhuma. Tu podes enviar oportunidades que eu nunca imaginei. Tu podes soprar ideias, parcerias, estratégias, caminhos de provisão que se alinham à tua vontade. Se estou endividado, ajuda-me a sair desse buraco com sabedoria, paciência e foco. Mostra por onde começar, o que cortar, o que priorizar. Se estou sem renda, envia direção. Abre os olhos do meu entendimento para que eu veja o que ainda não vi. Perceba o que pode florescer a partir do que eu já tenho. Não quero mais andar conforme o medo, mas conforme a fé. E fé, eu sei, não é cruzar os braços. Fé é caminhar acreditando que algo novo está vindo. Então, me ensina a caminhar, a trabalhar com propósito, a esperar com confiança, a planejar com paz no coração. Abençoa, Espírito Santo, tudo aquilo que envolve minha vida profissional. O ambiente onde trabalho, as pessoas com quem me relaciono, o que eu produzo com minhas mãos, o que tenho estudado ou investido. Que cada passo meu seja guiado por ti. E se for necessário mudar de direção, mudar de área, mudar a forma como vejo o dinheiro, que o teu Espírito me convença, me prepare e me leve aonde estiver tua provisão. Não te peço riquezas vazias, mas te peço tranquilidade para viver com dignidade. Te peço sabedoria para usar bem o que recebo. Te peço humildade para aprender com os erros e maturidade para construir uma vida equilibrada. Que eu nunca me perca nos excessos, nem me acomode nas faltas. Que eu saiba reconhecer as pequenas vitórias financeiras e celebrá-las como sementes de algo maior. Espírito da provisão, visita minha casa. Se há escassez na mesa, se há angústia no coração de quem sustenta esse lar, se há lágrimas escondidas por não saber como pagar o que está vencendo, vem agora com teu consolo. Vem com teu favor. Vem com teus milagres. Toca nas portas que precisam se abrir. Toca nos corações que podem colaborar. Toca nos planos que precisam de coragem para sair do papel. Se há injustiça sobre mim nessa área, mostra-me que tu és meu defensor. Se há portas fechadas, mostra-me se devo insistir ou seguir outro caminho. Se há dependência emocional do dinheiro, quebra isso em mim e preenche com tua presença. Eu não quero viver em função do que tenho ou deixo de ter, mas quero viver em função da tua paz. Porque quando o coração está firmado em ti, nenhuma crise é capaz de destruir a esperança. Visita agora minha mente, meus sentimentos, meus sonhos que envolvem crescimento, estabilidade, novos projetos. E se for da tua vontade, Espírito Santo, que tudo o que eu fizer prospere não só para mim,
mas para que eu seja resposta na vida de outros também, que a abundância que vier de ti transborde para alcançar quem precisa, que minha casa seja lugar de provisão, de equilíbrio, de gratidão. Se esta oração está refletindo algo que você tem vivido ou te fez lembrar das tuas próprias lutas financeiras, comente aqui abaixo com fé. Espírito Santo, visita minha área financeira. Escreva como um ato de entrega, como quem diz, eu creio que Deus pode transformar essa área da minha vida. Amém. Espírito Santo, eu me achego a ti mais uma vez, com o coração aberto, sedento por algo que só o teu amor é capaz de preencher. Sei que muitas vezes a minha fé balança, sei que nem sempre consigo manter os olhos fixos em ti quando os ventos sopram contrários, quando as notícias são más, quando os dias amanhecem nublados e a esperança parece estar se escondendo de mim. Mas é justamente nesses momentos, quando me sinto mais fraco, que percebo o quanto preciso ser fortalecido por dentro. Eu não quero viver à mercê das circunstâncias. Não quero caminhar apenas quando tudo parece fácil. Eu desejo uma fé que permanece mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando tudo em volta me diz para desistir. Fortalece minha fé, Espírito Santo. Ensina-me a confiar além daquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Ensina-me a descansar, mesmo em meio à tempestade. Muitas vezes eu me vejo tentando resolver tudo com as próprias mãos, buscando respostas com pressa, querendo controlar o que não depende de mim. Mas hoje eu entrego a ti essa ansiedade. Eu coloco diante de ti todos os porquês, todas as perguntas sem resposta, todas as promessas que ainda não se cumpriram, todas as situações que ainda parecem sem solução. Fortalece minha fé para que eu não me perca no meio do processo. Renova minhas forças quando me sentir cansado. Lembra-me que não estou sozinho, que o teu amor me sustenta, que mesmo quando tropeço, o teu cuidado me levanta. Eu não quero viver com uma fé frágil que desmorona diante das frustrações. Eu quero viver com uma fé firme, que resiste às dores, que atravessa os desertos, que acredita mesmo quando tudo diz que não. Eu quero aprender a confiar no teu tempo, no teu jeito, na tua sabedoria, porque eu sei que tudo o que vem de ti é bom, perfeito e transformador. Meu irmão e minha irmã em Cristo. Lembra-me que não estou sozinho, que o teu amor me sustenta, que mesmo quando tropeço, o teu cuidado me levanta. Eu não quero viver com uma fé frágil, que desmorona diante das frustrações. Eu quero viver com uma fé firme, que resiste às dores, que atravessa os desertos, que acredita mesmo quando tudo diz que não. Eu quero aprender a confiar no teu tempo, no teu jeito, na tua sabedoria. Porque eu sei que tudo o que vem de ti é bom, perfeito e transformador. Meu irmão e minha irmã em Cristo. Sabe o que nos deixa mais tranquilos? Existem pessoas que passaram pelos mesmos desertos que você, que sentiram a mesma sensação de que suas orações não estavam sendo ouvidas, e que hoje têm testemunhos incríveis de como Deus estava trabalhando justamente no silêncio. A diferença entre quem desiste e quem vive milagres não está na ausência de dificuldades, mas na forma como elas encaram os períodos de espera. Existe uma fé que não depende das circunstâncias, que não se abala com a demora, que cresce justamente na dificuldade. Se você está se sentindo cansado de esperar, se sua fé está sendo testada, ou se você simplesmente quer aprender a ter uma fé mais forte, não desista agora desse clamor, porque agora vamos clamar assim: Espírito Santo, fortalece minha fé para que eu não desista de orar. Mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando os milagres ainda não chegaram, mesmo quando o cenário parece o mesmo, dá-me constância. Não me deixes desistir antes da hora, não me deixes parar no meio do caminho. Faz meu coração perseverar.
Ensina-me a caminhar pela fé e não pelas emoções. Tira do meu peito essa sensação de que tudo está perdido e planta dentro de mim a certeza de que ainda há esperança, ainda há promessas vivas, ainda há algo grande para acontecer. Espírito Santo, visita minha casa com teu poder. Aumenta a fé dentro de mim, dentro da minha família. Que minha fé inspire outros. Que minha fé me faça enxergar além da dor, além da falta, além do que os olhos veem. Sopra sobre mim um novo fôlego, uma nova convicção. E se eu cair, que eu levante com mais firmeza. Se eu chorar, que minhas lágrimas sejam sementes de algo novo. Se eu temer, que a tua presença me tranquilize. Ensina-me a esperar sem murmurar, a acreditar sem exigir, a confiar sem duvidar. Eu preciso aprender a caminhar no invisível, a acreditar mesmo quando tudo parece contra mim. E por isso, eu te peço, Espírito Santo, segura minha mão. Quando meu coração fraquejar, lembra-me que o Senhor é fiel. Quando o medo tentar me paralisar, lembra-me que já fui sustentado por ti tantas outras vezes. Quando a incredulidade tentar se infiltrar, sopra em mim a verdade de que o impossível pode acontecer a qualquer momento. Porque tu és um Deus de surpresas, de recomeços, de milagres inesperados. Não me deixes viver uma fé de aparência, mas uma fé genuína, viva, sincera. Não quero apenas palavras bonitas, quero experiências reais contigo. Quero te conhecer mais, te sentir mais, ouvir mais a tua voz, perceber tua presença em detalhes do meu dia. Fortalece minha fé para que ela se torne meu escudo, minha força interior, minha paz no caos, meu abrigo na dor. Não importa o que aconteça lá fora, que dentro de mim habite a certeza de que tudo está sob teu controle. Espírito Santo, eu te convido a permanecer comigo, dentro da minha casa, dentro do meu coração. Visita minha história, visita os meus pensamentos, visita minhas decisões. Ensina-me a andar pela fé, mesmo nos dias em que tudo parecer pesado demais. E que essa fé me mantenha firme, até ver com os olhos aquilo que já creio com o coração. Fortalece minha fé, Espírito Santo, porque eu quero te agradar com minha confiança, minha entrega, minha dependência. E se esse clamor a Deus está tocando o seu coração, assim como está tocando o meu, eu te convido a deixar um comentário aqui abaixo, compartilhando uma palavra de fé ou apenas dizendo: Espírito Santo, fortalece a minha fé. Sua interação pode ser uma semente de encorajamento para outros corações. E não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com esse momento de fé e esperança. Espírito Santo, eu estou aqui diante de ti, com o coração completamente entregue, porque reconheço que há situações na minha vida que só o teu poder pode alcançar. Já tentei resolver com minhas próprias forças, já procurei saídas por caminhos humanos, já busquei ajuda onde não havia solução. Mas agora, Espírito Santo, eu me volto a ti, porque sei que quando tu ages, o impossível se curva. Sei que não existe impossibilidade diante do teu poder, e é por isso que te clamo. Tu conheces o íntimo do meu coração, conheces minhas dores, os pesos que carrego, as lágrimas que segurei para que ninguém visse. Tu sabes das noites em que o sono foi embora, das vezes em que o desespero bateu à porta e eu me senti só. Mas mesmo sem ver, eu sei que tu estavas lá. Mesmo quando eu achei que nada estava acontecendo, tu já estavas movendo algo por mim. Então eu te peço, Espírito Santo, faz o milagre que só o Senhor pode fazer. Aquele milagre que vai além da lógica, além da razão, além das expectativas. Eu creio, mesmo com o coração cansado, mesmo com as forças pequenas, eu creio, porque a minha esperança está em ti. Eu creio, porque já vi a tua mão agindo quando ninguém mais acreditava. Eu creio, porque já senti tua presença me levantando quando tudo dizia que eu ia cair. Faz um milagre na minha vida, Espírito Santo.
Entra na minha casa, toca cada canto, transforma cada ambiente, restaura cada relação, cura cada ferida, muda cada cenário. Não estou pedindo algo por merecimento, mas por misericórdia. Porque sei que o Senhor é bom, que a tua fidelidade é maior do que as minhas falhas, e que o teu amor me alcança mesmo quando eu me afastei. Por isso vem com tua presença, que aquece, que renova, que ilumina, entra onde ninguém entra, faz o que ninguém pode fazer, reescreve a minha história com teu toque sobrenatural. Meus irmãos, não sei se é o seu caso, mas você já se sentiu como se estivesse vivendo uma vida pela metade? Como se existisse uma versão melhor de você mesmo, mas ela estivesse trancada em algum lugar que você não consegue acessar. Como se seus melhores dias estivessem no passado ou fossem apenas sonhos impossíveis. Eu quero te dizer algo que pode despertar uma esperança nova no seu coração. Você não foi criado para viver uma vida limitada, pequena ou cheia de quase. Existe uma plenitude esperando por você, uma versão da sua vida que você ainda não experimentou. Sabe o que mais me fascina? É descobrir que não precisamos esperar que nossa vida inteira mude para começar a viver diferente. Às vezes, tudo começa com um convite simples, uma entrega sincera, um sim corajoso para quem pode fazer o extraordinário acontecer. Não estou falando de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Estou falando de algo muito real. A possibilidade de você acordar um dia e sentir que finalmente está vivendo a vida que sempre soube que era possível, mas que parecia tão distante. Se você sente que existe mais para a sua vida do que o que você está vivendo agora, se tem a sensação de que seus melhores dias ainda estão por vir, ou se simplesmente quer descobrir o que significa viver com plenitude, aguente mais um pouco até o final, porque o clamor que faremos a seguir pode ser o início da vida que você sempre sonhou ter. Vamos voltar a clamar agora? Espírito Santo, eu te entrego as áreas que estão quebradas, os sonhos que estão enterrados, os sentimentos que estão adoecidos. Sopra vida nova. Tira a poeira do passado e me ajuda a olhar para frente com fé. Se for preciso começar do zero, que seja contigo ao meu lado. Se for preciso reconstruir, que seja com as tuas mãos. Se for preciso esperar, que seja com a certeza de que o teu tempo é perfeito. Eu te entrego minha casa, minha família, meu trabalho, meus relacionamentos, minha saúde emocional, minha vida espiritual, meus pensamentos, tudo que sou. Porque sei que quando te convido, tudo muda. Porque onde tu estás, o impossível é apenas o ponto de partida para o teu agir. Faz o milagre que traga paz ao meu coração. O milagre que me faça descansar em ti. O milagre que transforme a minha vida de dentro para fora. Eu não quero apenas que as circunstâncias mudem, quero que minha fé cresça, que meu coração amadureça, que eu aprenda a confiar mesmo nos dias nublados, que eu seja moldado por ti enquanto aguardo o milagre acontecer. Espírito Santo, visita minha casa e rompe o impossível da minha vida. Eu sei que há um tempo certo para todas as coisas, mas também sei que há momentos em que o céu se move de forma surpreendente. E se for esse o momento, eu te peço, derrama tua graça, derrama tua provisão, derrama teu poder, que as portas se abram, que as correntes se quebrem, que a esperança renasça. Eu abro meu coração diante de ti. Me ensina a confiar até mesmo quando ainda não vejo. Me dá forças para caminhar mesmo quando estou cansado. E que, ao final de tudo, eu possa dizer que vivi um milagre, não por merecimento, mas porque o teu amor decidiu me alcançar. Espírito Santo, visita minha casa e rompe o impossível da minha vida. Que seja tudo para a glória do teu nome. E que através da minha vida, outros vejam que tu ainda és o Deus que faz milagres. Se esta oração está te fazendo refletir muitas coisas, deixe seu comentário aqui embaixo com um glória a Deus.
e compartilhe o que você deseja ver o Espírito Santo restaurando. E não se esqueça de deixar seu like. Ele ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Amém? Espírito Santo, agora que derramo minha alma diante de ti, não quero apenas te pedir, eu também quero te agradecer. Porque mesmo antes de ver o milagre com os meus olhos, eu escolho confiar no que o Senhor já começou a fazer em silêncio. Eu escolho crer que teu mover é real, mesmo quando ainda não consigo tocá-lo. Eu me rendo aos teus caminhos, mesmo que eles sejam diferentes dos meus, porque sei que os teus planos são maiores, melhores e mais profundos do que tudo o que posso imaginar. Eu entrego, mais uma vez, todas as áreas da minha vida nas tuas mãos. Aquilo que me causa dor, aquilo que ainda está em aberto, aquilo que ninguém entende, mas que o Senhor conhece em detalhes. Me cubro com tua paz agora. Aquela paz que não depende das circunstâncias, mas que invade meu ser quando te sinto por perto. Espírito Santo, não vá embora. Permanece comigo. Fica em minha casa. Fica no meu interior. Fica no meio das minhas decisões, das minhas lutas, das minhas limitações. Eu não quero dar mais nenhum passo sem tua presença. Ensina-me a ver o teu cuidado nos pequenos detalhes do dia. Ensina-me a perceber quando o Senhor está dizendo, espera, mesmo que tudo dentro de mim queira correr. Ensina-me a confiar quando o mundo grita que é impossível. E que em vez de murmurar, eu possa te adorar. Que mesmo quando a dor apertar, eu ainda possa dizer, Espírito Santo, eu confio em ti. Espírito Santo, faz do meu lar um lugar de milagres, um ambiente de cura, de reconciliação, de recomeços. Que cada pessoa que entrar aqui sinta a tua presença. Que os relacionamentos sejam restaurados, que os corações sejam alinhados, que a unidade floresça e que o teu nome seja exaltado neste lugar. Eu não quero apenas receber algo das tuas mãos. Eu quero te conhecer mais, te honrar com minha vida, te amar com sinceridade, te buscar com intensidade. Porque o maior milagre não é apenas ter as circunstâncias resolvidas, mas é viver todos os dias com o Senhor dentro de mim, guiando meus passos, moldando meu caráter, curando minhas feridas. Espírito Santo, eu reconheço que dependo de ti. Sem tua direção, eu me perco. Sem tua voz, eu me confundo. Sem tua força, eu desanimo. Por isso, peço que continues comigo. Mesmo nos dias em que minha fé estiver fraca, me sustenta, me fortalece, me renova. E se o milagre que eu tanto espero ainda levar tempo, que eu não me desvie no caminho, mas permaneça firme, sabendo que o Senhor não falha. E quando esse milagre chegar, que minha boca se encha de gratidão e o meu coração de reverência. Que eu nunca me esqueça de onde veio a minha vitória. Espírito Santo, visita minha casa e rompe o impossível da minha vida. Faz aquilo que o dinheiro não compra, que o homem não resolve, que a ciência não explica. Faz aquilo que é só teu. E que ao final de tudo, não sobre dúvida alguma de que foi a tua mão que agiu. Que todos vejam e saibam que tu és real, poderoso, misericordioso e presente. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. E que mesmo depois do milagre, eu continue te buscando com a mesma intensidade de agora. Senhor, eu descanso em ti, não com resignação, mas com fé. Fé de que algo está se movendo no invisível. Fé de que teu tempo é perfeito. Fé de que o impossível é o teu território. Por isso, com o coração entregue, eu declaro: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se o teu querer for diferente do meu, que o teu prevaleça. Espírito Santo, fica comigo. Toma conta de tudo, e que a minha história, marcada por tantas lutas, seja também marcada por tua presença transformadora. Porque sei que onde o Senhor entra, nada permanece do mesmo jeito.
Se essa oração falou contigo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhuma oração e compartilhar com 3 pessoas que precisam desse toque do Espírito Santo. Vamos espalhar a presença de Deus para mais lares, mais corações, mais vidas. Deus se alegrará com a sua contribuição. Que o Espírito Santo continue visitando a sua casa e rompa tudo que for impossível na sua vida e na vida da sua família. Em nome de Jesus, amém.